Frederico, viva, bem-vindo, obrigado por este teu tempo, que é precioso e que, sobretudo, este momento, este minuto, aliás, que é mais do que um minuto, nós estamos aqui cerca de 20, 25 minutos à conversa, surgiu de forma, como o employer branding também deve ser, de forma muito espontânea, de forma muito autêntica, aproveitando o último evento, que a ABSL, já nos vais falar um bocadinho, fez na Adidas, portanto, que está instalada no Tec Maia, no Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, e foi aí que, ainda que eu já te seguindo há bastante tempo nas redes e já nos temos tido cruzado em alguns eventos, foi aí que eu percebi que seria muito interessante falar contigo enquanto presidente da ABSL. Também parabéns por isso e pela vossa equipa, antes de mais, e é exatamente aqui que nós nos vamos focar um bocadinho. Mas antes de mais, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje contigo e conversar um bocadinho. Obrigado também do que diz respeito à ABSL. É também um prazer nós podermos falar um pouco do que é a ABSL, de como é que nascemos, quais são os nossos objetivos. E, portanto, obrigado também pelo convite e por estarmos aqui hoje a aproveitar este fantástico momento para o fazermos. Obrigado. Portanto, deixa-me dizer-te que no evento que eu falei, em que nós combinamos esta nossa conversa, esta nossa pausa ativa, e eu fiquei bastante impressionado com alguns dos valores, com alguns dos números, do setor, e ainda que eu o vá acompanhando por motivos profissionais aquilo que são os centros de serviços partilhados, não deixa de ser admirável, que nós já estamos a falar, e eu apontei na altura e estou a olhar outra vez para ter a certeza. Portanto, nós já estamos a falar de cerca de 100 mil, mais de 100 mil pessoas em Portugal, só em Portugal, a trabalhar naquilo que são os shared services, os centros de serviços partilhados, que é exatamente aquilo que a ABSL em Portugal, fazendo parte, da ABSL Internacional, portanto as associações de serviços partilhados, neste caso a portuguesa, também são, de certa forma, representativas. Como é que tu dirias que o setor tem conseguido, porque é aquilo que aqui também nesta conversa nós temos todos curiosidade em perceber, como é que tu dirias que o setor tem conseguido atrair e fidelizar em Portugal? Ora bem, deixa-me aproveitar aqui um primeiro minuto introdutório para só introduzir muito brevemente a ABSL. Temos uma história ainda relativamente curta enquanto associação, enquanto membro da Association of Business Service Leaders, mas já há uma história muito longa enquanto projeto na cabeça dos vários líderes que fazem parte desta associação. Eu creio que na minha vida passada, entre aspas, de consultoria, eu trabalhava em proximidade com alguns dos ainda hoje líderes dos vários centros de serviço, ou business services, ou global business services, como quisermos chamar, já em Portugal. E esta ideia, eu diria que há 10, 15 anos, ela já estava na cabeça de todos nós. Faltou foi talvez o momento certo para criarmos esta associação, a vontade certa, se calhar a maturidade certa do setor até. E, portanto, quando criamos a associação em novembro passado, nós já existíamos enquanto Portuguese Business Services Association, também há cerca de um ano antes disso, e entendemos que estava o momento certo, enfim, em termos de vontade de todos, alinhamento de todos para a corporização deste projeto. E, portanto, a ABSL surge com a vontade de todos estes líderes das associações de serviços a trabalhar em Portugal, de se juntarem e trabalharem em conjunto para dinamizar e dar mais visibilidade ao setor de business services. É, como dizias, e muito bem, um setor que tem uma dinâmica e uma representatividade já muito forte em Portugal. São mais de 100 mil pessoas a trabalhar num setor, e estamos a falar de algo em que, eu diria, com menos preponderância, menos visibilidade do que outros setores em Portugal, quiçá com dimensões menores ou iguais ao do business services. E, portanto, era o momento de trabalhar um pouco mais esta visibilidade, era o momento de estabelecer e fortalecer relações com as nossas autoridades, é um momento de colaborar com autoridades nacionais e agências para optimizar a regulação, o framework legal, por aí fora, dar visibilidade ao setor, cooperar com universidades, enfim, tudo isso que normalmente se faz de uma forma setorial, abordagens normalmente setoriais, e de facto, por não existir uma associação que representasse o setor, não era feito até o momento.
individualmente eu acho que cada uma das empresas membro da associação fazia de forma razoavelmente ad hoc. Agora com a associação temos que fazer de uma forma estruturada e estratégica, sem dúvida. E, portanto, não sei se fui respondendo à tua pergunta, mas é muito nesta lógica de fazer este trabalho de forma coordenada entre todas as empresas a nível nacional, que a ABSL se posiciona. Vocês, de certa forma, vão buscar o melhor que cada empresa já faz individualmente para, agora em coletivo, terem mais força e terem mais foco para É o, essa a ideia. para o setor. Sim, essa é a ideia. E quando tu referias a equipa, que é uma equipa fantástica, ela é de facto uma equipa fantástica e traz para a ABSL, traz para a associação aquilo que de melhor se vinha fazendo nas práticas de business services em Portugal. Faltam aqui alguns membros que já manifestaram a vontade de se juntarem, que também são ótimas referências a nível nacional. E realmente a nossa equipa já tem uma experiência, uma valência muito grande no setor, e é por aí também que queremos dar peso à associação. É porque de facto estão presentes os membros com peso no setor em Portugal. Olha, mas eu perguntava-te até porque tu de forma até privilegiada consegues ter uma visão mais ampla, principalmente, não, sobretudo dos associados, daqueles que também irão entrar, que eu sei que alguns vão entrar já para a associação, e que trarão ainda mais peso. Mas como é que tu tens visto as empresas, e a tua é uma delas, a própria Sodex é uma delas, como é que tu tens visto as empresas desta área de negócio em Portugal? E foi aquilo que eu te acabei por questionar logo à partida. Como é que elas têm conseguido atrair e, sobretudo, fidelizar? Não querendo entrar um bocadinho se a proposta de Colaboradores, diz, não é? valor é muito parecida ou não entre vocês. Tendencialmente haverá pontos em que se tocam, Sim, obviamente devido ao setor que é. Mas como é que isto tem acontecido? sim, repara, de uma forma, também aí eu acho que nós temos aprendido muito uns com os outros, porque repara, temos trabalhado de uma forma, embora comunicando e cooperando naquilo onde faz sentido, não temos trabalhado de uma forma conjunta, não é? Estratégica. Portanto, temos aprendido um pouco uns com os outros de forma ad hoc e não estruturada. E, portanto, eu creio que, sobretudo, aquilo que temos feito é ir-nos ajustando àquilo que são as realidades do mercado, ir-nos ajustando àquilo que são as realidades das várias gerações que vamos contratando. E a realidade é que, de facto, sentimos diferenças entre as novas gerações e as gerações que fazem parte das empresas desde que elas se fundaram em Portugal. E, portanto, temos ido adaptando um pouco à forma como o mercado vai evoluindo. E ele tem evoluído significativamente. Não vejamos, o setor em Portugal teve um boom enorme nos últimos anos, mas toda a economia portuguesa se foi modificando também ao longo dos últimos anos. E isso mudou a forma como nós temos que contratar, mudou o perfil das pessoas que nós contratamos. De certa forma, temos nós que ser também mais, enfim, mais estratégicos na forma como contratamos. E isso liga com o ponto de tentarmos encontrar parcerias também com universidades, de forma a que encontremos candidatos com o perfil certo para trabalhar num setor como o nosso. O que muitas vezes acontece é que nós vamos buscar candidatos a saídos das universidades e ainda temos de fazer um esforço enfim, de formação para que as pessoas estejam preparadas para trabalhar num ambiente como o nosso, um ambiente muito dinâmico, muito exigente. E, portanto, tem sido, respondendo à tua pergunta, tem sido uma forma um bocadinho individual, não é? Cada empresa vai aprendendo um pouco como fazer e não estruturada até agora. Com a ABSL pretende que isso mude um bocadinho. Olha, tu há pouco referiste e eu tenho mesmo que ir por aí agora, por uma questão de curiosidade e que interessa, obviamente, a quem nos está a ouvir. Tu falaste que há diferenças entre as gerações e que as empresas vão apercebendo disso e se vão moldando. Podes nos dar aquelas que são para ti as mais evidentes? Aquelas que são mais evidentes são aquelas também
de alguma forma nos exigem que nós nos preparemos melhor. Esta geração mais recente que está a entrar no mercado de trabalho, e entrou no mercado de trabalho há, eu diria, 2, 3 anos, é uma geração que valoriza muito a experiência que tem no local de trabalho. Não tanto aquilo que outras gerações valorizavam, que era alguma estabilidade, um plano de carreira, por aí fora. Esta geração valoriza a experiência e, portanto, é bem capaz de ter uma experiência numa empresa durante 2 anos, 1 ou 2 anos, mudar e ter uma experiência noutra, depois ir para fora e viver uma experiência fora do país. E por isso nós temos que ir preparando a forma como as cativamos e as atraímos, não é? E mantemos interessadas pelo projeto que temos na empresa. E isso tem necessariamente de ser feito de uma forma diferente como era há uns anos atrás. Há uns anos atrás tínhamos de ter um plano de carreira, obviamente, para as pessoas. As pessoas gostavam de fazer a sua carreira como uma empresa, uma vez que fossem valorizadas, desde que fossem valorizadas. Com estas novas gerações, não é suficiente as pessoas sentirem-se valorizadas, sentir que têm uma carreira, é também importante sentir que vão tendo uma experiência. Naturalmente que empresas com a dimensão da Sodexo, que permitem, por exemplo, a Sodexo e outras também com a dimensão semelhante, permitem que esta experiência vá ocorrendo ainda dentro das fronteiras da empresa, não é? Mas de facto é algo que tem que ser trabalhado e em conjunto com as universidades, preparar as pessoas, mas também nós dentro da associação perceber que tipo de oferta se posiciona melhor para atrair e nutrir estes candidatos, digamos assim. Olha, eu tinha aqui um breve apontamento exatamente sobre essa Employee Experience, que me parece interessante abordar contigo, e também de que forma é que a ABSL contribui para que ela seja exemplar dentro das empresas do setor. De certa forma já foste respondendo, mas para mim o que é mais interessante até, ainda um bocadinho ainda nesta lógica, e que percebi no vosso evento, é que vocês, associados ou não, acabam por estar a competir entre vocês pelo talento. Mas de certa forma estão aqui a ganhar força para serem cooperação conjunta. Como é que vocês se conseguem, ou pelo menos posicionar nestes pontos? Porque por um lado competem, mas por outro querem colaborar. Como é que isto tem acontecido entre o grupo de trabalho? Vocês conseguem facilmente chegar a Muito, um ponto em muito comum? facilmente. Muito facilmente, repara. Eu acho que há aqui uma dinâmica, ou que talvez esta dinâmica entre os associados é provavelmente a mais o pilar mais forte da associação. Os associados têm em mente alcançar os mesmos objetivos, independentemente de nós sabemos que estamos a trabalhar em empresas que por vezes podem, aqui ou ali, competir pelos mesmos recursos. E eu não acho que seja tanto assim. Eu acho que o âmbito das empresas de business services tem vindo também ele próprio a mudar. Já não somos apenas empresas de trabalho puramente transacional, já temos trabalho de muito mais valor intelectual acrescentado e não tanto transacional, porque temos trazido a transformação digital, temos, enfim, melhorado processos, temos trazido tecnologia que pode substituir esse trabalho transacional. E, portanto, nós não estamos tanto a competir pelo mesmo talento, nós estamos mais a cooperar para que o talento em Portugal se desenvolva à medida daquelas que são as necessidades do setor. Isso sim é muito importante, porque repara, e isto toca num ponto muito relevante que nem em Portugal, nem em nível da União Europeia está totalmente compreendido, que é estas novas tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial, está aqui para ficar, não há volta a dar. E se nós não aprendemos a cooperar também com esta forma de tecnologia, a incorporá-la no nosso dia-a-dia, este e outros setores poderão, no limite, estar em causa na economia portuguesa. Portanto, nós temos de trabalhar muito próximo das nossas autoridades governativas para não apenas fazer ver que estas tecnologias estão cá para ficar, estão aqui para transformar novamente a economia, e é com elas e connosco que conseguimos continuar a ajudar Portugal e a economia da União Europeia a continuar a ser competitiva. Porque se nós não nos posicionamos, vamos perder o comboio
da competitividade económica, sem dúvida nenhuma. Isso Já pode ser muito mau. Isso pode ser muito mau para a economia, pode ser muito mau para o setor, naturalmente, muito mau para a economia portuguesa e igualmente mau para a economia da União Europeia. claro, Porque não é apenas os business services, desculpa só para claro, terminar. claro, Estas tecnologias vêm disromper a economia como um todo, não apenas claro. o setor dos business services. E era isso que eu ia dizer, o teu raciocínio está em linha com os principais fóruns, no sentido em que a digitalização é essencial para ninguém ficar para trás. Portanto, tens toda a razão, e desculpando o termo, mas é evidente naquilo que é necessário fazer. E, portanto, vocês também têm esse papel e muito bem. Mas olha, outro dado curioso que eu apontei foi que vocês têm uma média, vocês, quando digo vocês, as empresas do setor dos serviços partilhados em Portugal têm uma média de cerca de 6 a 7 nacionalidades já Sim, por empresa, o que sim, espalha bem também o poder que o setor em Portugal também já tem de integração, de sim. atração e de integração de outras culturas no nosso país. É verdade. Estas Como... empresas são empresas, na sua gênese, são empresas multinacionais e, como tal, multiculturais. Claro, São empresas que, enfim, de uma forma ou de outra são fundadas na União Europeia, a maior parte delas que está, mas muitas também norte-americanas e não só. Mas na sua gênese são empresas multinacionais e, como tal, multiculturais. E eu creio que os business services são naturalmente também uma amostra dessa multiculturalidade das empresas que eles representam aqui em Portugal. E, portanto, é perfeitamente natural que, se nós temos multiculturalidade no negócio como um todo, também ela exista nos business services. Obviamente que ela ainda é mais necessária quando nós servimos uma panóplia de clientes internacionais e que têm um nível de exigência muito alto em relação aos serviços que querem que lhes seja prestados aqui em Portugal, e portanto nós muitas vezes temos que ir buscar talento internacional para conseguir ir ao encontro desta ambição de servir com a maior qualidade os nossos clientes. olha, e tu, já agora, como líder de uma empresa deste setor, tu também validas que esta diversidade é uma grande mais-valia em termos de Sem dúvida. produtividade, de resultado, de cocriação? Sem dúvida. Eu creio que vem também ensinar-nos novas formas de amadurecermos e de crescermos, porque é curioso que também é uma visão diferente de liderança. A visão mais antiga, mais tradicional da liderança dizia, não, este é o caminho e é este que temos que seguir. E eu concordo até um certo ponto que sim, não é? Esta é a estratégia. A questão é que o mundo muda a um ritmo tão acelerado e as pessoas que nós contratamos também são um corolário do que eu acabo de dizer, que nós temos que ir incorporando aquilo que são as pessoas, aquilo que são as culturas das pessoas, aquilo que vai mudando no mundo, no dia-a-dia, nós temos que ter a capacidade de incorporar isso na estratégia das empresas. E, portanto, como eu dizia, a multiculturalidade é uma forma de nós conseguirmos perceber o que é que vai acontecendo à nossa volta e incorporarmos de uma maneira mais robusta, eu dizia, nas nossas estratégias. Não é o único, obviamente, mas as pessoas são, sem dúvida, um fator muito importante no que isso diz respeito. Olha, e já agora, o que é que esses candidatos barra colaboradores que as várias empresas têm em termos de serviços partilhados em Portugal, qual é a opinião deles sobre o nosso país, sobre o nosso mercado de trabalho? Porque, de certa forma, a BSL também é uma figura que se posiciona nesse patamar. Qual é o feedback dos colaboradores barra candidatos? Sobre o país, o feedback continua a ser extraordinário. Portugal é visto como um país onde se encontra ainda uma qualidade de vida muito boa mesmo. Com uma meteorologia que faz inveja à maior parte dos países da Europa, com, enfim, uma proximidade cultural e uma capacidade de adaptação cultural absolutamente ímpar, eu diria, a nível da Europa. A nossa facilidade em comunicar com qualquer cultura, em adaptarmos a estilos de liderança e culturais, acho que isso continua a ser e vai continuar a ser no futuro um fator marcante para as empresas
que se localizem em Portugal, não apenas de business services. Eu volto a dizer, e acho que isto é muito importante, a nossa capacidade de adaptação, a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de improvisação, a nossa capacidade de trabalharmos com diferentes tipos de liderança e nos adaptarmos a isso, eu acho que vai continuar a ser um fator fundamental na atração e manutenção de investimento em Portugal. Agora, sem dúvida que não basta isso para Portugal continuar a ser um polo de atração de talento e de investimento. Há certamente outros fatores a ter em consideração, como, por exemplo, o sistema fiscal em Portugal, que eu creio que ainda não reflete de facto aquilo que são as necessidades das empresas, não reflete de facto aquilo que são as necessidades dos colaboradores. E eu dou-te um exemplo muito concreto, e provavelmente ias-me perguntar, quando nós comparamos aquilo que são os impostos pagos por uma empresa num salário de um colaborador e comparamos com Espanha, comparamos com, enfim, Espanha, enfim, é o país mais próximo, mas podemos comparar também com Itália, por exemplo, há uma diferença muito significativa na percentagem de impostos que é paga num salário de um colaborador. E isso reflete-se a dois níveis. Reflete-se, por um lado, no esforço que a empresa tem que ter para remunerar um colaborador de forma equitativa em relação ao mercado em Portugal, mas em relação também aos colaboradores equivalentes em Espanha, Itália, por aí fora, mas também naquilo que o colaborador recebe ao final do mês, não é? Porque com os impostos que nós temos em Portugal, com o sistema fiscal, o colaborador arrisca-se a receber menos, apesar da empresa fazer um esforço maior para essas remunerações e para manter o colaborador, enfim, justamente remunerado. E isso é algo que é importantíssimo nós discutirmos ao mais alto nível. Como é que a nossa fiscalidade vai mudar nos próximos anos? Porque ela tem inevitavelmente que evoluir. Mas como é que ela vai evoluir e como é que é importante que ela evolua no sentido de sermos mais flexíveis no que a isso diz respeito? Olha, e mesmo para terminar, porque entretanto não parece, mas já estamos aqui há 20 minutos. E ainda, porque tu foste respondendo aqui ao último apontamento que eu tinha para te fazer, que é exatamente o que é que ainda falta fazer, na vossa opinião, enquanto associação, para que o ambiente seja mais facilitador. Mas agora não resisto, até porque falamos em diversidade, e nós sabemos que as empresas têm, desde há uns tempos já largos, alguma dificuldade naquilo que são os processos de formalização para contratar pessoas de outras nacionalidades que querem vir para o nosso país trabalhar. Como é que vocês, enquanto associação, têm olhado para isso? Isso também, de certa forma, acredito que seja uma prioridade vossa, não é? Chamar a atenção Sim, para sim, esse. repara, nós temos feito muito trabalho nesse sentido, embora a associação seja recente, é engraçado, já temos feito muito trabalho nesse sentido. E aquilo que estamos a fazer é procurar parceiros que estejam mais à frente do que nós, enquanto associados da ABSL, estejam mais à frente do que nós no que diz respeito a esse desafio. E temos-los encontrado. Ou seja, há empresas que já têm processos bem estruturados na captação de talento internacional, e quando eu digo captação é trazê-los para Portugal preparados para trabalharem no dia seguinte. As nossas associações ainda não tem sido esse o nosso objeto de trabalho, não estão tão preparadas para o fazer. Agora, vou ao encontro do que dizias, que é, não é fácil fazê-lo. É, de facto, requer algum investimento de tempo e de pessoas, estarmos de facto preparados para captar talento internacional e pô-lo a trabalhar, enfim, de uma forma relativamente tempestiva. Há empresas que em Portugal têm-no feito, têm experiência, são boas a fazê-lo e nós temos emparceirado com essas empresas para conseguirmos ter acesso a esse talento de uma forma mais rápida. Agora, há muito trabalho a fazer no que a isso diz respeito lá. Sim. Olha, mas é um tema que eu acredito que seja bastante interessante e que se vocês puderem ir partilhando essa resolução, servirá não só para, sobretudo para as vossas, mas para todas as outras que se estão a ver aflitas para Sim. conseguir legalizar as pessoas que querem vir trazer para trabalhar e muito dele, eu sei por experiência própria, altamente qualificado e em falta no nosso país, o que ainda é A mais nossa, a estranho. nossa, eu acho que toda a nossa legislação laboral tem que evoluir, porque é aí que estão as grandes restrições à facilitação de contratação de pessoas fora da União Europeia, sobretudo. Dentro da União Europeia não é complexo.
mas recursos e pessoas fora da União Europeia, existe uma complexidade e é a nível dessa legislação que temos de trabalhar. Mas depois isso tem impacto também na fiscalidade. E, portanto, há aqui muitas coisas que é preciso rever em paralelo para conseguirmos atuar de uma forma estruturada. Agora, enquanto não conseguimos atuar de forma estruturada, emparceiramos com quem já o consiga fazer e portanto, trabalhamos nessa perspectiva. Muito bem. Frederico, felicidades, mais uma vez. Obrigado, obrigado por esta pausa ativa interessante. Obrigado nós pelo convite. Obrigado, e que nos traz dados, mais uma vez, muito pertinentes para todos nós que andamos por este mundo da gestão de pessoas. Frederico, um grande abraço, É um prazer. e até breve, está bem? Vemos por aí. Um abraço. Obrigado. Obrigado.